Olá, meu nome é Gisele Marques e sejam muito bem-vindos ao canal Nem Só de Pão. Que este seja um canal de bênção para a tua vida. Você sabia que há uma profecia escondida no livro de Esther que se realizou na década de 1940? O livro de Esther é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado. Porém, vemos o agir de Deus em toda a história narrada no livro. A história se passa durante o reinado do rei Assuero da Pérsia, que no 3º ano do seu reinado dá um grande banquete, durante o qual ele pede à sua rainha Vasti que se apresente na parte onde ficavam os homens, para que mostrasse toda a sua beleza. A rainha Vasti se recusou a cumprir esta ordem, o que fez com que o rei ficasse irado com ela e buscasse ter uma nova esposa em seu lugar. As moças mais bonitas do reinado se apresentaram, e o rei Assuero escolheu a jovem Esther, que era judia, mas foi instruída pelo seu primo Mordecai a não revelar a sua origem. O rei Assuero nomeia Amã, descendente de Amaleque, povo inimigo dos judeus, como seu ministro mais importante. Amã odiava os judeus e convence o rei a emitir um decreto para que os judeus fossem mortos no dia 13 do mês de Adar. Esta data foi definida por Amã após ele ter feito um sorteio. Tirar a sorte, em hebraico, chama-se Purim. Então, a rainha Esther, sabendo desse decreto, através de seu primo Mordecai, pede ao povo judeu para jejuar por 3 dias, assim como ela. E após esse período, mesmo correndo risco de morte, pois ela não havia sido chamada pelo rei, apresenta-se perante o rei. O rei Assuero consente em receber Esther, estendendo seu cetro real para ela. A rainha Esther pede ao rei para que ela sirva um banquete ao rei e a Amã. Depois, ela pede para fazer um segundo banquete, durante o qual ela revela ao rei a sua origem judaica e expõe o perverso plano de Amã para aniquilar o seu povo. O rei Assuero fica muito preocupado com isto e vai até a varanda do palácio. Neste momento, Amã se atira à rainha Esther, pedindo misericórdia. E quando o rei volta, ele vê Amã agarrando a rainha Esther e fica furioso e pede que Amã seja enforcado imediatamente, na mesma forca que ele havia preparado para matar Mordecai. Os 10 filhos de Amã também são mortos. Os judeus são autorizados a se defenderem e conseguem vencer a todos que tentaram matá-los. A partir daí, todos os anos, os judeus comemoram a festa de Purim. Após essas coisas, o rei pergunta à rainha Esther o que mais ela desejava que fosse feito. E ela pede que amanhã os 10 filhos de Amã sejam enforcados. O rei aceita. Mas há aí algo bem estranho, porque Esther pede o enforcamento dos 10 filhos de Amã no dia seguinte, sendo que eles já haviam sido enforcados, já estavam mortos. E aí é que está a profecia escondida neste livro. Quando diz que a rainha Esther pede ao rei para que os filhos de Amã fossem mortos, não é mencionado o nome do rei Assuero, apenas rei. E aí ela está pedindo isto ao Rei Supremo, a Deus. O livro de Esther foi escrito em um rolo de pergaminho por um escriba e sempre foi copiado exatamente como original, sendo que há no capítulo 9 deste livro algo muitíssimo interessante, onde estão escritos os nomes dos 10 filhos de Amã. Há algumas letras escritas em hebraico em tamanho menor do que as outras, e uma letra escrita em tamanho maior do que as outras. E ninguém sabia o porquê, mas sempre se mantinham fiéis ao modo como fora escrito. No hebraico, as letras têm valores numéricos também.
Assim, depois de algo impressionante que aconteceu, e já vamos falar sobre isso, foi verificado que a letra maior, a letra hebraica Vav, tem um valor numérico de 6, referindo-se ao 6º milênio. Para quem não sabe, os judeus estão no ano de 5.783, portanto, no 6º milênio. E as letras pequenas Tav, Shin e Zain equivalem a 707, portanto, o ano judaico de 5.707, que em nosso calendário foi o ano de 1946, quando houve o julgamento dos criminosos de guerra responsáveis pelo Holocausto, em Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial. E vejam só, exatamente 10 inimigos do povo judeu são enviados para a forca em 1946, quando o enforcamento já não era mais um modo de pena de morte aplicado. E um desses 10 homens, chamado Julius Streicher, antes de morrer diz: "Esta é a festa de Purim de 1946. Na ocasião, ninguém entendeu suas palavras. Não era a época da festa de Purim, que em nosso calendário cai entre fevereiro e março. Foi então que os sábios judeus, ao se debruçarem sobre o assunto, perceberam que há 2.500 anos atrás, Esther pede ao rei, ou seja, a Deus, que também se faça amanhã, ou seja, no futuro, segundo o édito de hoje, e pendurem em forcas os 10 filhos de Amã."